Irmãos, nós hoje pela manhã lemos um texto da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, e eu quero te convidar a pegar aí sua Bíblia e mais uma vez abrir em Apocalipse, capítulo 2, agora a partir do versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Hoje pela manhã nós falamos sobre a igreja em Éfeso e agora nós falaremos sobre a igreja em Esmirna. Por isso, preste muita atenção nesses 4 versículos que nós leremos aqui. Se você não acompanhou a mensagem de hoje pela manhã, você pode acompanhar lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, você pode acessar, e a gente está fazendo um trabalho bem legal no nosso YouTube, que é o seguinte, nós estamos fazendo os cortes da mensagem. Então, a partir de amanhã, quando você entrar lá, você vai ter apenas a mensagem do culto, e aí você vai poder assistir de maneira bem objetiva a mensagem que foi pregada. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Tempos difíceis, tempos de tomada de decisão, tempos de nós nos posicionarmos, tempo de nós termos a sabedoria necessária para discernirmos aquilo que acontece à nossa volta. Nós estamos agora a poucos dias de uma eleição que vem sendo marcada por uma grande beligerância. Lado A e lado B, você é de quem? Eu sou de A, eu sou de B, eu sou... E a igreja, no meio disso tudo, sendo muitas vezes utilizada como curral eleitoral. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia da liderança das igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não podemos abrir mão da nossa vocação profética. Nós não somos chamados para ser um lugar de coaching. Nós não somos chamados para sermos uma academia de liderança, nós não somos chamados para sermos uma ONG que presta serviços sociais. A igreja do Senhor Jesus, ela não é reconhecida por nada disso, por um curral eleitoral, nem nada disso. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser conhecida como o lugar onde os filhos de Deus se reúnem, centrados na mensagem do Evangelho, para que o nome de Deus, as verdades de Deus, sejam conhecidas. Você percebe
O que está acontecendo aqui? Existiam homens que se diziam judeus e não eram. Versículo de número 9: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, essa é uma palavra muito dura, muito forte. A mentira, a disseminação de inverdades, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Nós somos ávidos para julgar as pessoas. Nós temos um dispositivo aqui dentro e nós muitas vezes julgamos sem perceber que estamos julgando. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos ter um olhar crítico em relação às coisas que acontecem à nossa volta. Pessoas que a gente jamais viu, num momento como esse, se apresentam: olha, eu estou aqui, eu sou seu irmão na fé, viu? Vamos aí, hein? Ó, teu irmão aqui, tal. Mas você nunca viu, você sabe? E nessa hora se apresenta: ó, estou aqui, hein? Nós precisamos tomar cuidado para que a gente não julgue, mas a gente precisa ter também um olhar crítico. Eu, há algum tempo, tenho pedido muita sabedoria a Deus para lidar com algumas situações. Mas hoje, no meu coração, algo que tem me ajudado e que a palavra nos ensina. A palavra diz: pelos frutos conhecereis. As nossas ações, elas falam a respeito da nossa fé. As atitudes que nós tomamos, elas falam a respeito da nossa fé. O nosso passado, ele fala a respeito daquilo que nós construímos a partir da nossa fé em Jesus. Pelos frutos conhecereis. Muitas pessoas são julgadas, mas quando você começa a olhar os frutos, você fala assim: olha, ouvi isso. Mas é engraçado, né? Porque eu olho para essa pessoa e eu vejo frutos na vida dela que são diferentes. E existem outras que dizem assim: olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer Y, vou fazer aquilo. E você olha para a vida dela e você não vê esses frutos. O texto é claro. O texto fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Porque a igreja do Senhor Jesus tem negociado o seu púlpito. Porque ela quer ser algo que ela acha que não é. E que ela precisa fazer acordos conluios para que possa ter alguma coisa. Mas pastores que se deixam vender, lideranças que se deixam vender por promessas, não sabem quem eles verdadeiramente são. Eu acho fantástico isso que o próprio Senhor Jesus diz à igreja de Esmirna. Você percebeu algo em relação à identidade deles aqui? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas olha, tu és rico. Muitas pessoas querem vantagens, querem atalhos, mas não percebem quem elas verdadeiramente são. Quem nós somos.
o que temos, o que Deus tem feito por nós, como nós somos abençoados. Há um tempo atrás eu estava numa reunião e onde alguns projetos de plantação de igrejas estavam sendo apresentados. E eu precisava publicamente avaliar ali a apresentação desses pastores em relação a esses projetos. E aconteceu uma situação muito interessante, porque foi um jovem pastor, e ele era muito jovem, muito novo, e ele foi falar de um projeto que Deus tinha colocado no coração dele, a plantação de uma igreja. E ele ali, talvez por muita timidez, na frente de tantos pastores, de tantos líderes, ele gaguejava, e ele mal conseguia falar, ele falava 3 palavras, e sabe, se enrolava todo. E quando ele terminou de fazer a apresentação dele, eu olhei para ele e disse assim: meu amigo, eu queria te dizer uma coisa. Você foi chamado por Deus para a obra mais importante e mais linda dessa terra. Deus está edificando a sua igreja. Deus está chamando um povo para si. Deus está reunindo o seu rebanho. Por isso, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus está nesse negócio com você. Essa obra nasceu no coração de Deus. Não, como dizia o Menudo, não se reprima. Não se sinta pequeno. Mas tenha coragem, autoridade dada por Deus. Porque não faltarão recursos para que a obra de Deus avance. Que palavra é essa de Jesus à igreja de Esmirna? Eu conheço a tribulação de vocês, mas vocês são ricos. Igreja, jamais faltará recursos para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Nós não precisamos fazer concessões, nós não precisamos nos unir, nós não precisamos vender o nosso voto, nós não precisamos abrir mão dos nossos princípios, nós não precisamos abrir mão dos nossos valores. Nós temos Jesus e Ele é suficiente para nós. Ele é Senhor da igreja e Ele dará tudo que a sua igreja precisa. Nós não precisamos de criar associações e colocar expectativas nelas. Hoje de tarde eu estava entrando aqui na igreja. Se tem algo que me entristece muito, é isso, eu recebi uma ligação. E essa ligação era justamente a fazer um convite como esse. Pastor, tem um amigo nosso. Será que conheci um grande amigo e o seu nome é Jesus. É dele que vem tudo que nós precisamos. Irmãos, como crentes, o próprio Senhor Jesus nos ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos um compromisso social e eu quero orientar você no dia 3 de outubro, né? 2, obrigado, minha irmã. Dia 2 de outubro, vote, exerça o seu papel como cidadão, ore, peça a direção de Deus, procure entender as propostas de quem você está inclinado a votar. Pesquise, leia, assista vídeos, faça a sua parte para que você possa de maneira muito consciente votar. Mas entenda, não se deixe levar por nenhuma massa de manobra.
John Stott escreveu um livro que eu falei sobre ele aqui há algumas semanas. Crer é também pensar. Esse é um grande clássico da literatura cristã do século XX. Crer é também pensar. Vou dizer mais. Dia que o seu pastor, falar alguma coisa aqui do púlpito, ensinar a você alguma coisa e você ficar com dúvida, sabe o que você deve fazer? Você deve ir lá na sua casa, pegar a sua Bíblia, entrar no Google, pesquisar, deixa eu ver se o que o meu pastor falou está certo ou está errado. Porque crer é também pensar. A gente não pode receber as coisas de maneira acrítica. E é isso que tem acontecido. Estão ensinando as pessoas a serem acríticos. Nós precisamos ser como eram os crentes de Bereia, que voltavam às Escrituras para ver se aquilo que havia sido ensinado estava correto ou não. Nós precisamos ser como esse convite que é feito aos crentes de Esmirna. Entendermos aonde está a nossa riqueza. Quem nós somos. Como nós somos. Nós somos ricos. Ricos de quê? De favor? De dinheiro? Não. Somos ricos da graça de Deus, da bondade do Senhor, do amor do Pai. Irmãos, Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para a sua família. Eu sei. Você, assim como essa igreja em Esmirna, passa por lutas. Você está vendo o que ele fala aqui? Conheço a tua tribulação. Conheço a sua luta. Mas você é rico. E aí, há uma primeira lição aqui que eu acho muito bonita. É que existem igrejas pobres aos olhos dos homens, mas que são ricas aos olhos de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive lá no início dos anos 2000, quando fui fazer uma viagem missionária no interior do Rio Grande do Norte. Conheci uma igreja num lugar, gente, que era tão deserto, mas tão deserto. A região era tão deserta que o nome da região era Ipueira. E mesmo tendo um rio perto, aquela região era, sabe aquele barro rachado, terra rachada? Havia um rio largo, muito largo. O rio era extremamente largo e a igreja ficava do outro lado do rio. E todo domingo à noite, de dia também, as pessoas atravessavam o rio com água até aqui. Não tinha ponte, não. Todo mundo tinha que atravessar o rio para ir para a igreja. E aquele era um projeto chamado Projeto Rumo ao Sertão, do pastor Marcos Severo, muito conhecido na nossa denominação. E eles plantaram inúmeras igrejas no sertão do Rio Grande do Norte. E essa era a igreja mais pujante desse projeto de plantação, num lugar de terra rachada, onde os crentes tinham que atravessar um rio a pé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente estuda a história da igreja, há uma frase, se eu não me engano, foi um autor chamado Justo Gonzalez que dizia que o sangue dos mártires da igreja, o sangue que eles derramaram, foi a semente para que a igreja pudesse crescer e avançar. Quando nós enfrentamos lutas e tribulações, e essa é a história da igreja, a igreja sempre passará por lutas e provações, e nós seremos tentados a olhar para aquilo que está faltando, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Ei, a igreja do Senhor Jesus não é medida por aquilo que falta, ela é medida por quem é o seu Senhor. Quem é o Senhor da igreja? Há tempos atrás, em 2016, nós nos lançamos
numa obra aqui na nossa igreja, para construir esse espaço. E eu me lembro, numa das primeiras reuniões do conselho da nossa igreja, nós falamos assim: irmãos, a gente precisa construir esse galpão, porque esse lugar que nós estávamos era um grande gramado, ali atrás tinha uma varanda, a gente não tinha dinheiro, a gente deveria ter uns 15, 20 mil na conta, e essa obra seria uma obra de quase 80 mil reais, a gente não tinha dinheiro, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu de maneira muito ousada vim aqui à frente da igreja e dizia: irmãos, a gente tem dinheiro. Dinheiro a gente já tem. É claro que nós temos dinheiro. É óbvio. O nosso Deus não é dono de todo o ouro, de toda a prata? Dinheiro para fazer a obra da casa dele? Claro que nós temos. E o Senhor nos mostrará aonde está esse dinheiro, porque é a vontade dele que será prevalecida entre nós. Nós estamos aqui para fazer a obra que é dele. A igreja do Senhor Jesus, ela é rica, não de dinheiro, não de recursos, mas ela é rica do favor de Deus, da bondade de Deus. Nós não precisamos negociar, nós não precisamos fazer acordos, nós não precisamos abrir mão dos nossos princípios. Você na sua vida, você não precisa de jeitinho, você não precisa abrir mão dos seus valores, não. Você é alguém rico da graça e da bondade de Deus. Será que você hoje tem negociado? Será que você hoje tem, com as suas atitudes, expressado algum tipo de blasfêmia? Cuidado, se volte para o Senhor. Reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, peça o perdão de Deus. Há uma segunda verdade aqui nesse texto que eu acho fantástica. É interessante como Deus conhece a sua igreja. Deus conhece a sua igreja. Irmãos, se tem algo que aperta o meu coração, é às vezes quando eu vejo uma pessoa nova na igreja e acaba o culto, eu corro, vou até a porta para tentar falar com essa pessoa. Outro dia veio uma família aqui na igreja e o culto acabou e eu fui procurar a família, não estava, cadê? Quando eu olhei, a família estava lá no portão, eu dei um grito dali, falei: peraí. Falar: ei, qual é o teu nome? Quem é você? De onde vens? Para onde vais? Quem é você? E nós, nesse nosso esforço, a gente tem as irmãs da recepção, tem caderninho, folhinha, anotam, pega um telefone, a gente liga, tal e tudo mais, mas o nosso melhor não é capaz da gente conseguir conhecer as pessoas, né? O nosso esforço, a gente não conhece. Hoje, irmãos, eu conheci a Érica. Érica, levanta sua mão aí. Estava conhecendo a Érica. A Érica me disse que ela veio de Jequié. Você conhece Jequié, na Bahia? Terra boa. Isso, Jequié, na Bahia. Isso. E a Érica estava me contando a história dela. A Érica, há tempos atrás, teve um tumor. Teve que fazer uma operação às pressas. Mas e como que ela descobriu esse tumor? De uma maneira assim que ela jamais esperava. Ela queria usar um óculos. E ela pediu um óculos de presente para a mãe. Falou: mãe, eu quero usar um óculos, eu quero usar um óculos assim. Esse óculos que eu estou vendo na novela. Olha só, estilosa. E aí ela foi fazer o exame, fez o exame. Quando foi fazer o exame, o médico falou: ih, tem um negócio errado aqui, hein? Vamos ver. Quando foi investigar, tinha um tumor. E ela foi operada, foi curada. É incrível como Deus nos conhece. Deus conhece a sua igreja, Deus conhece a nossa vida. E Deus cria situações para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser tratados. Deus estava tratando a igreja de Esmirna por meio da tribulação que eles estavam enfrentando. E a palavra de Deus para Esmirna foi: eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que você está passando. Deus também sabe o que você enfrenta hoje. Ah, sabe.
Deus conhece a história completinha e mais, Deus conhece uma história que você não conhece. Deus conhece o seu futuro. Deus conhece a verdade. Deus conhece o seu passado. Irmãos, ontem eu fui à casa da minha avó, lá em São Gonçalo. Minha avó completou esse mês 91 anos. Eu não sei se ano que vem a gente vai celebrar o aniversário da minha avó de 92 anos. Eu quero muito, mas eu sei que a minha avó já quebrou todas as expectativas, né? Olha, que bênção. E aí, eu falava para a minha família, teve um culto lá, e aí minha avó pediu que eu pregasse. Minha avó assembleiana falou assim: André, você prega, e depois que você pregar, você dá oportunidade. Eu falei: beleza, avó, vou dar oportunidade para todo mundo que quiser aí, vai ter oportunidade. Isso. E aí, eu falei para minha família da trajetória do meu avô. Meu avô saiu do Ceará com a minha avó e veio para cá. Meu avô era um pastor da Assembleia de Deus. E aí a gente pode olhar uma história vazia, de um êxodo, de uma família que sai do sertão, que vem para a cidade grande, e a gente pode olhar essa história apenas por esse prisma, mas a gente pode olhar a história por trás da história, né? Num plano maior que Deus tinha, de trazer a família para cá, de como Deus iria abençoar a família, de quantas pessoas conheceriam a Jesus, de quantas pessoas ali seriam uma bênção na vida de outras pessoas. E a gente pôde ali ontem louvar a Deus pela história por trás da história na vida da minha avó. Havia uma história por trás da história da igreja de Esmirna. Talvez a igreja de Esmirna, aqueles crentes pudessem olhar: nós somos a igreja que sofre hoje com a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas são mentirosos. Não. Deus tinha uma história por trás da história daquela igreja. Deus conhecia cada crente daquela igreja. Deus amava a todos aqueles crentes. E Deus estava realizando uma obra em suas vidas. Assim como é comigo e com você hoje. Há uma história por trás da sua história. A sua história hoje não é daquilo que está dando errado. Essa é uma parte muito pequena. Mas isso que está dando errado hoje é, na verdade, um plano de Deus para que a graça do Senhor seja manifesta sobre a sua vida. Há algo maior. Deus conhecia a realidade de Esmirna. Em último lugar, versículo de número 10. Olha aí o versículo de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Perceba, o convite de Deus, um convite simples, um convite claro, um convite para não deixar dúvida. Não tenham medo. Não tenha medo do que vai acontecer. E aí, olha a descrição. O diabo vem aí, ele vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês serão colocados à prova, e vocês vão ter uma tribulação que vai ter um início, um meio e um fim. Ele diz, 10 dias. Porque, saiba de uma coisa, Deus, Ele é Senhor do caos. Não há nada que fuja do controle do Pai. Nada. Até na maior confusão que você possa estar enfrentando, Deus é Senhor. Pastor, está tudo fora do lugar na minha vida. Estou vivendo uma confusão na minha família. Ei, Cristo é Senhor da confusão. Sobre essa confusão, Ele é Rei. E a hora que Ele quiser dizer parou, vai parar. Não tenham medo.
que essa palavra se encaixa hoje no seu coração? Não tenha medo. Não se exaspere. Você não precisa titubear. Nós, nesses últimos anos, a gente viu o medo de perto, não foi? Essa pandemia foi uma coisa muito difícil para a gente. Nós vimos pessoas queridas morrendo, nós vimos pessoas que lidaram com a perda em suas famílias. Nós vimos a face oculta do medo muito diante dos nossos olhos. Um medo que às vezes a gente nem conhecia. A gente não sabia que a gente poderia experimentar algo assim. Nós experimentamos. Mas olha, aquele mar difícil passou. Ao longo da história da humanidade, outras pandemias, endemias, enfim, aconteceram. E Deus foi Senhor sobre todas elas. E sobre a sua vida, hoje, também. Essa nuvem vai passar. Você vai ter uma tribulação de 10 dias. Esse é um número hipotético aqui. Mas é um número que Deus deu à igreja para mostrar, eu sei quando ela vai terminar. Eu sou Senhor. Eu sou Senhor sobre a sua vida. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não tema as coisas que você tem de sofrer. Você vai enfrentar uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Crê em Jesus. Que seu coração esteja aí centrado em Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é que disse essa palavra à igreja de Esmirna. Eu sou Senhor, não tema as coisas que tens de sofrer. Vamos orar? Vamos ficar de pé, pessoal. Qual é o seu medo? Qual é a luta que você tem enfrentado? Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Não negocie princípios, não negocie valores. Cristo é Senhor. Ser fiel até a morte. Ele conhece. Ele conhece a sua vida, conhece a sua tribulação. Ele conhece o seu coração. Cristo é suficiente para você. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo agora em casa essa palavra, Senhor. O Senhor trouxe aqui as pessoas que precisavam ouvir essa palavra. O Senhor está fazendo essa palavra chegar agora a lugares, até pessoas que precisavam ouvir essa palavra, Pai. Nós não queremos negociar, a nossa fé. Nós queremos ser fiéis até a morte. Obrigado, Pai. E se nessa noite há alguém aqui entre nós enfrentando uma grande provação, que essa pessoa entenda a verdade, que ela é rica, que Cristo é suficiente, que o Senhor nos ama e que nós não precisamos ter medo porque não estamos sozinhos. O Senhor conhece a nossa dor e o Senhor providenciará todas as coisas. Obrigado, Pai. Mas também que nessa noite seja uma noite de nós abrirmos o coração.
abrir o coração para Cristo ser Senhor da nossa vida. Que essa seja uma noite de um novo começo. Que essa seja uma noite de se render aos pés de Cristo como Senhor, como Salvador. De reconhecê-lo, entender que Cristo é o meu Salvador. De entregar a vida, o coração nas mãos de Jesus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve a essa verdade. Muito obrigado por cada pessoa aqui, Senhor. Que possamos descansar em Cristo, descansar no Senhor. Fortalece a Tua igreja. É a nossa oração que te fazemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, igreja do Senhor Jesus, povo amado, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, o Pai que nos conhece, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Um último aviso importante: na terça-feira nós teremos o nosso encontro com Cristo. Se você quiser, venha, participe, 7h da noite, e após o encontro com Cristo teremos também um ensaio do coral da nossa igreja. Que o Senhor te abençoe. Deseja a paz de Cristo aí para o seu irmão, para a sua irmã. Deseja uma semana aí abençoada por Deus para ele, para ela. Que bênção. Uma boa semana para você.